Sejam todos muito bem-vindos, é maravilhoso estar aqui. E agora sim, vamos abrir a palavra de Deus. A produção vai colocar aqui para nós a oração mais importante da terra, que é a oração que Jesus ensinou lá em Mateus e Lucas. Você pode ver: vocês orem assim: Pai nosso, vamos ler juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta oração, ela começa falando no reino de Deus e ela termina falando no reino de Deus. Isso é muito importante. E há uma série de petições ali. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas o que Deus falou comigo, muito claro, porque eu pedi que o Senhor falasse claro, Ele me falou numa frase, que não foi fruto da minha mente. Eu não fiquei pensando que frase eu poderia dizer, não. Eu orei, pedi ao Senhor, me rendi diante dEle, pedindo a palavra dEle, e Ele disse, e foi maravilhoso, porque eu vim orando, e orando, e orando, e orando, me colocando a cada meia hora de joelhos na presença do Senhor por vários dias. E eu, quando fui dormir, eu falei: Senhor, não sei se o Senhor pode falar por sonho, se o Senhor quiser, o Senhor já falou tantas vezes, mas eu gostaria que o Senhor falasse comigo ainda essa noite. Fala comigo, o que é que o Senhor tem para a nossa igreja? E quando eu abri os olhos, irmãos, na minha mente já passou a missão nossa de cada dia. A missão nossa de cada dia. Eu não estava pensando sobre isso, eu não estava escrevendo, mas o Senhor ouviu a oração do servo dele. E quando eu abri os meus olhos, a primeira frase que veio na minha mente: a missão nossa de cada dia. Imediatamente eu entendi. Essa frase, nossa de cada dia, me levou para esse texto. Aqui nós vemos o pão nosso de cada dia, e Deus estava dizendo a nós, Primeira Batista, que nesse Tadel de novembro, devíamos ter um Tadel missionário, e lembrar a todos nós, que não só o pão nosso, mas a missão nossa de cada dia, deve estar no nosso coração e na nossa prática. Quero que você levante agora, por favor, coloque a mão no seu peito, e repita essa oração comigo. Meu Pai, o Senhor tem nos dado o pão nosso de cada dia, e dá-nos agora a consciência, e o compromisso, e o privilégio, de vivermos a cada dia, a nossa missão de cada dia, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, amém, amém. Pode aplaudir o Senhor, pode assentar-se. Se você tiver que sair agora, você já recebeu a palavra do Senhor. É a missão nossa de cada dia. Pedimos e recebemos o pão nosso de cada dia. Você pode se lembrar de momentos difíceis pelos quais você passou. Quantos momentos difíceis? Sua família. Eu me lembro particularmente de momentos terríveis na minha família, quando nós não tínhamos em casa o pão nosso, e Deus proveu. Tenho certeza que muitos irmãos aqui já passaram por lutas, dificuldades. Alguns estão passando. Alguns já passaram fome por algum tempo, tiveram que recorrer a Deus e recorrer às pessoas também. Hoje Deus está nos dizendo que é um tempo de nós buscarmos o Senhor e buscarmos a força da nossa comunidade para atendermos os nossos missionários. Eu ouvi há muitos anos uma história, não creio que ela seja verdadeira, mas pode até ser uma adaptação, mas que havia num bairro uma senhora, uma crente muito fiel. Sabe aquela crente que todo mundo conhece? Bondosa, generosa, uma palavra de carinho com cada pessoa. E todo mundo conhecia bem aquela senhora. Mas as pessoas começaram a perceber que ela estava começando a passar necessidade.
E os filhos já não estavam visitando-a. E as pessoas começaram a perceber que na casa dela alguma coisa não ia bem. E ela estava passando necessidade. Então foi um momento oportuno que algumas pessoas que não criam em Deus, alguns ateus, falaram assim: olha aí, ó, a crentinha. Onde está o Deus dela agora? Os filhos sumiram, ela não tem dinheiro, não tem aposentadoria, não tem nada. Olha aí, onde está o Deus dela? E ficaram observando e tiveram uma ideia. Vamos um dia fazer uma cesta básica bem boa e vamos levar para ela, para envergonhá-la, porque nós não cremos em Deus. Se ela está pedindo a Deus, nós não temos nada a ver com Deus. E aconteceu assim. Levaram para aquela crente fiel que amava o Senhor uma cesta básica bem cheia, bem recheada, e entregaram para ela. E ela falou assim: ah, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E eles ficaram assim, curiosos dela não perguntar, mas quem mandou? E eles ficaram assim esperando, e ela só dizia glórias a Deus, graças a Deus. E eles perguntaram assim: a senhora não vai perguntar quem mandou? E ela disse: meu filho, foi Deus que mandou, tenho certeza. Porque quando Deus manda, até o diabo faz a entrega. É isso, meus irmãos. Deus nos provê de maneiras maravilhosas. E até quando alguém quer ofender, quer ofuscar a beleza de Deus, Deus é glorificado, porque Deus reina. Equipe de louvor, nós cantamos Deus reina no início e vamos cantar no final. Deus reina. Alguém perguntou, um filho de pastor: papai, a gente sempre fala no reino de Deus, o que é o reino de Deus? E o pai puxou assim, o óculos para baixo, porque falar sobre o reino de Deus você vai encontrar enciclopédias falando sobre isso. É um tema vastíssimo, riquíssimo, maravilhoso, e de muitas nuances e até complexidade. Mas aquele pai, para dar uma resposta rápida, ele baixou o óculos e falou assim para o filho: filho, onde você vir que alguém está obedecendo e servindo a Deus, ali está o reino de Deus. Aleluias. O reino de Deus, da maneira mais simples da gente dizer, é o domínio de Deus sobre a vida das pessoas. Num lar onde você vê um papai fiel a Deus, que apesar da esposa ainda não conhecer o Senhor, e ele se curva e ora por ela, pelos filhos, e faz o seu melhor. Naquela casa chegou o reino de Deus. Quando uma mulher, apesar de violada na sua infância, uma mulher que pela cultura que nós temos é sempre pisoteada, menosprezada, ela tem uma noção clara da sua identidade, e ela levanta a sua cabeça apesar de todos os pesares, apesar de todas as lutas, e ela diz: eu sou filha amada do meu pai. Só nessa frase você vai identificar: o reino de Deus chegou a essa mulher. Glórias a Deus. Quando alguém entende a grandeza, as maravilhas que Deus faz, e entende a sua pequenez, a sua limitação, a sua necessidade dele, aí chegou o reino de Deus. O reino de Deus chegou, irmãos. João Batista disse: olha, é chegado o reino. Jesus disse: é chegado o reino. E nós temos experimentado do reino. Mas acontece que às vezes nós nos tornamos um pouco distraídos a respeito dos valores do reino, da ética do reino, e aí nós falhamos. O reino é perfeito, mas nós que servimos ao rei, nem somos perfeitos, pelo contrário, somos muito falhos. E nesse Tadel Missionário nós vamos tratar de uma maneira diferenciada a respeito da nossa OMF, da nossa oferta missionária de fé. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, muitas ocasiões em que Deus entrou com provisão para o seu povo. Você se lembra disso? Basta folhear as páginas do Antigo Testamento, você vai ver Deus provendo, provendo e provendo. A começar lá nas pragas do Egito, provisão de vida enquanto todo mundo morreu, no deserto. Deus, por exemplo, no deserto, quando o povo já estava com saudades do Egito, e dizendo: puxa vida, aqui não tem nada, aqui não tem o que a gente possa comer.
Deus abriu uma padaria no céu e mandou o maná. Você se lembra? O maná todos os dias, com exceção do sábado, porque era santificado ao Senhor. Todos os dias e na sexta-feira o Senhor mandava a porção dobrada. Olha essa providência, olha essa regularidade, olha essa estratégia de Deus manter a cultura e o coração do seu povo alinhado na dependência dele. Lá no deserto, com relação ao maná, Deus supriu sozinho, não usou ninguém. Ele ouviu o clamor do seu povo, e o clamor do povo era contra o Senhor, e era contra a liderança, e Deus entrou com providência, todos aqueles anos, com o maná, além de outras coisas. Mas nós vemos também, que Deus usa pessoas para suprir. Olha só, quando Jesus, lá nos evangelhos, faz a multiplicação dos pães e dos peixes, eu pergunto a você, quem é que faz o milagre? É Jesus. Senhor, eles precisam ir para casa. Já se faz tarde e eles precisam voltar para casa ou para alguma hospedaria, eles precisam comer. Então, Jesus multiplicou de 5 pães e 2 peixinhos, aquilo que supriu a todos abundantemente. E sobrou 12 cestos, porque havia com eles 12 discípulos que precisavam entender que Deus supre. Aqueles que estavam preocupados eram 12 discípulos. E o Senhor proveu ali alimentação para cerca de 10.000 pessoas, genericamente, porque eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, se você fizer a conta, você chega facilmente em 10.000 pessoas. E não só os supriu, mas sobraram 12 cestos. Fosse como o Senhor dizendo, vocês estavam preocupados? Então, todo mundo comeu e somou 12 cestos. Um para cada um, pode levar para sua casa. Foi Deus suprindo, através de Jesus. Mas ali, se você for olhar esse texto, Jesus estava nos ensinando que Ele supre, mas nós devemos ser supridores também. Porque o Senhor disse aos discípulos, e aí? Eles precisam de comer? Então dá-lhes vós de comer. É uma responsabilidade que a igreja tem de olhar para esse episódio, que foram 2, na verdade, onde Jesus multiplicou pão e peixe, e ver que Deus providencia, mas Ele usa homens para ajudarem-no. Foram os discípulos que serviram, assentaram as pessoas na grama e serviram a cada um deles. E eles viram o milagre de Jesus, e eles se tornaram participantes do milagre. Então Deus provê sempre. Às vezes Ele faz isso sozinho, e às vezes Ele quer usar a nossa vida. Todos os teólogos da história entendem que nesse episódio de Jesus multiplicar pães e peixes, Ele está ensinando a igreja que ela é portadora dos valores do reino. E o reino que é chegado precisa se manifestar. E como é que esse reino se manifesta? Trazendo o pão nosso de cada dia para as pessoas. Nós, há 2 semanas, tivemos um relatório no nosso colégio pastoral do multiministério e da fundação que nós apoiamos. E foi mais de R$1 milhão, fora as ações normais, que a igreja empreendeu, que os irmãos, que vocês empreenderam para abençoar vidas, nesse período de pandemia. Então, essa é a missão da igreja, é orar pedindo o pão, e é ajudar para que o pão chegue a cada casa. E eu pergunto a vocês, e o lar do missionário? Ele precisa pão? Quando você ora, pão nosso de cada dia nos dá hoje, será que o missionário faz a mesma oração? E na providência divina, ele espera que desça na casa dele um saco de pão, ou um embornalzinho com dinheiro para ele cuidar das suas contas? Não, ele espera a providência divina. Mas como nós somos uma igreja missionária, e nós trouxemos esses missionários aqui nessa plataforma, quando nós reconhecemos o chamado deles, quando nós os acompanhamos durante o preparo deles, e no momento oportuno nós os enviamos como igreja, os abençoamos, nós estávamos dizendo aos missionários, podem ir,
porque Deus vai prover o pão do céu, e Ele passará pela tesouraria da nossa igreja, Ele passará pelo bolso de cada um membro dessa igreja, porque o reino chegou à Primeira Batista. Então todos sabem que orar é necessário, todos sabem que jejuar é necessário, todos sabem que dar um bom testemunho é necessário, todos sabem que dar de si pelo ministério, no pequeno grupo ou na ação ministerial é necessário. Todos eles estão conscientes, e eu temo e honro a Deus que todos têm ouvido palavra atrás de palavra dizendo que nós somos um corpo, e quando alguém se alegra, nós nos alegramos com ele, e quando alguém se estressa ou alguém vive dores e lágrimas, nós também choramos com eles. O reino chegou na Primeira Batista em 1917. E são milhares e milhares de testemunhos que marcam a nossa história. E nós estamos aqui, irmãos, porque Deus nos convidou para o reino. Deus usa modos muito interessantes para suprir a igreja. E Ele o faz de modo direto, mas Ele o faz usando pessoas ricas e pessoas pobres. Veja no telão aí, a oferta do rei Davi, rico, obviamente, na construção do templo, lá em 1 Crônicas 29:14, ele disse: porque tudo vem de ti, e das tuas mãos nós te damos. Davi está dizendo: eu não sou inocente a ponto de achar que isso tudo aqui é meu. O Senhor me tirou lá do cuidado das ovelhas atrás dos rebanhos e me colocou na cadeira de rei. E agora eu sou rico, mas eu sei que o Senhor já disse que eu não construirei um templo para ti. O Senhor já disse que nenhum templo pode acomodar o Senhor, porque o Senhor é maior do que qualquer templo feito por mãos humanas. Mas o Senhor conferiu ao meu filho Salomão construir um templo, e nós temos preparado, nós temos muitos materiais, e nós levantamos ofertas para dar ao Senhor, para cumprir o propósito do Senhor nesta geração. E ele então oferta muito e muito, e ele diz: eu não me iludo, não fui eu quem deu nada ao Senhor, tudo vem das mãos do Senhor, e eu apenas devolvi ao Senhor. Quando eu e você tivermos marcas concretas, cristalinas do reino, nós vamos entender que nós não somos nossos, nós somos do Rei, do reino. Nós vamos entender que aquilo que pensamos possuir não é nosso, é do Rei, do reino. E devemos então depositar no altar do Senhor a nós próprios em primeiro lugar. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Eu sou de Deus, vou me dar a Deus, vou me entregar a Deus, vou ser voluntário, vou ser comprometido, vou fazer a obra do Senhor, vou dar de mim. E assim foi que Deus usou aquele rico, o rei, dizendo: nada é meu, tudo é dele, eu só estou devolvendo. Mas Deus usa de um modo até estranho, no nosso primeiro olhar, uma viúva pobre. Lá em 1 Reis capítulo 17, você vai ver a história de uma viúva. Era tempo de muita dificuldade, não chovia. O profeta Elias já havia profetizado da parte do Senhor que, devido à dureza do coração de Acabe, não haveria chuva. E todos já estavam padecendo, esperando a chuva que não vinha, não havia produção, não havia nada. E Deus diz assim para o profeta Elias: olha, eu vou levantar uma viúva pobre para sustentar você. E o mandou para a região de Serepta, que fica na grande Sidom. E ele, quando chegou lá, viu uma viúva, e ela tinha um filho, e ela estava catando alguns gravetos para cozinhar a última medida de farinha e de azeite que ela tinha. E ela disse: eu estou fazendo isso para o meu filho e eu comermos e depois morrermos. Quem está dizendo isso está às portas da morte, está fraco, não tem mais nada, senão uma última celebração da vida, um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E aí Elias diz: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tenha e traga para mim. Eu falei: Deus, que cara de pau do profeta.
Meu Deus, como assim? O profeta tão poderosamente usado por Deus, a quem Deus sustentou através até de corvos, como que agora ele quer o pão da viúva? Como ele quer o bolo da viúva, um punhado de farinha e um pouco de azeite? E depois faça algo para você e para o seu filho. Primeiro para mim e depois para você. Irmãos, isso é humilhante. Do ponto de vista humano, isso é humilhante. Esse cara é um aproveitador, um cara de pau. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Essa é a palavra do Senhor, diga! É estranho, mas o Senhor proferiu uma palavra. É a palavra do Rei do Reino, e ela chega até nós. No versículos 15 e 16, nós vemos o resultado. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo. Olha só, primeiro, para Elias. Segundo, para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor por meio do profeta Elias. Aplauda o Senhor. Só quem tem a mente de Cristo, só quem é súdito do Rei Jesus entende esse absurdo. Mas é fácil ver que a glória do Senhor se estabelece em qualquer lugar, em qualquer cenário. Mesmo quando alguém está se despedindo da vida com um punhado de farinha e um pouco de azeite, é o Senhor quem provê. Nós temos o pão nosso de cada dia. E se você está passando por momentos difíceis, de luta, lembre-se disso. O Senhor é o supridor. No deserto, na última refeição, o Senhor é o supridor. Irmãos, Deus fala sempre com a igreja. E por que nós estamos falando desse assunto nesse Tadel, chamando de um Tadel missionário? É porque tornou-se uma necessidade hoje, nesse tempo, de falar da OMF, Oferta Missionária de Fé. Por quê? Ela está aquém do necessário. Nós temos um orçamento e nós não estamos chegando a esse orçamento. Ao longo dos anos, aqui nesse púlpito e nessa igreja, você me ouviu particularmente dizer algumas coisas. Padaria que não tem pão não serve, porque ela deixou a sua razão de existir. Pizzaria que não tem pizza não serve, porque ela não está cumprindo o seu propósito. Eu falei isso da floricultura, falei da sorveteria, e falei assim de igual modo. Uma igreja que não está em missão e não faz missões, ela não serve, porque ela não está dando conta de cumprir o seu chamado, o seu mandado. Ela perdeu a sua razão de existir. Ela pode ser um lugar muito legal, de pessoas legais, pessoas que se encontram, que celebram a vida com alegria aqui no meio de dificuldades. Mas se ela esquecer que ela é agência de salvação, que ela se esquecer que ela é expressão do reino de Deus que é chegado, se ela se esquecer de como Deus age para agir de forma semelhante, ela pode fechar as suas portas, porque não vai fazer falta a ninguém, senão aqueles que estão viciados em religião. A igreja que não está em missão e não faz missão, não tem razão de existir. Nós durante muito tempo falamos de fazer missões, e depois nós aprendemos que é missão. Então não temos mais um momento de missões, nós temos um momento da missão. Porque todos os crentes, e não só os missionários enviados, têm missão. Todos nós temos missão. Estamos debaixo da grande comissão: ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até o fim dos séculos. Nós, todos nós. O Senhor disse àqueles que perguntavam, os anjos disseram àqueles que perguntavam: mas e Jesus, quando o viram ascender aos céus?
eles disseram: não se preocupem, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer, mas é importante que vocês sejam testemunhas. Aguardem, aguardem pelo poder do Espírito Santo, porque Atos 1:8 é muito claro: e sereis cheios do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, que é Campo Grande, em toda a Judéia, nossa região, Mato Grosso do Sul, e em Samaria, os lugares adversos, difíceis, talvez para nós aqui, Bolívia, Paraguai, com quem nós temos uma história, muitas vezes de pedir perdão. Gente que a gente menospreza, passou daquela fronteira, gente de menor qualidade, segunda classe, passou daquela outra fronteira, Deus me livre, e nós pedimos perdão ao Senhor em nome de Jesus. Nós pedimos perdão ao Senhor em nome de Jesus. Eles são a nossa Judéia, a nossa Samaria, e até os confins da terra. Por isso você e eu, que somos cidadãos do reino, súditos do Rei Jesus, por outro lado somos família de Deus, filhos de Deus, e a oração do Pai Nosso começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. O Pai não é meu, Ele é nosso, porque nós estamos em família. Diga glória a Deus. Nós estamos em família. O pão não pode ser só para mim, o pão tem que ser para o meu igual, para o meu semelhante, para as pessoas com quem eu convivo. E assim, meus irmãos, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor hoje. Deus quer nos alertar que no âmbito da igreja, a igreja que não faz missão, não faz missões e nem está em missão, ela não cumpre o seu propósito. De maneira semelhante, cada um de nós, como membros da igreja, como cidadãos dos céus, porque na hora de ir para o céu eu quero ir pessoalmente. Na hora de ir para o céu eu quero ir pessoalmente. Na hora do pão eu quero o meu também. Então eu como cristão, eu como cidadão do céu, eu como filho de Deus, eu como membro dessa igreja, se eu não estiver em missão e não fizer missões, eu também não sirvo para os propósitos de Deus. Deus não me chamou aqui para um dia eu entender os meus pecados, aceitá-lo e viver uma vida boa aqui e ainda pensando que o céu vai ser melhor. Não, não é só para mim. É como se eu estivesse me afogando, estivesse sem salvação, agonizante, e alguém lançasse uma corda, uma boia, e eu pegasse. E agora lá, já seguro, eu visse outros se afogando e disseram: não, deixa para lá, não dá para cuidar de todo mundo. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós temos de cuidar de todos e temos que buscar o máximo de pessoas para a glória de Jesus. O alvo da nossa OMF, Oferta Missionária de Fé, esse ano foi R$170 mil. E isso já representa o nosso orçamento mensal. Nós já gastamos R$170 mil. O Ministério de Missões não expandiu esse alvo do ano passado para esse novo ano, porque entendeu a situação de todas as pessoas. Então manteve 170 mil mensais, que é o nosso compromisso com missões. Não estou falando dos pastores da igreja, estou falando de missões, dos missionários, dos projetos que nós participamos e apoiamos. Eles precisam ser mantidos. Durante 23 anos, ou seja, até o ano de 2020, todo mês de conferência missionária, depois de sermos aquecidos pela palavra missionária, pelo testemunho missionário, o que aconteceu? As ofertas vão lá em cima. E graças a Deus, o povo de Deus responde. E elas se mantêm lá em cima. Até que mais ou menos 6 meses depois, elas começam a declinar. Porque alguns vão se cansando ou não vão podendo. Até chegar a outra oferta missionária que levanta de novo o ânimo da gente, acende a nossa responsabilidade, amor por missões. E vamos para o topo. Pois nesse ano de 2021 isso não aconteceu. A nossa igreja fez a conferência, todos fomos abençoados pela conferência, mas o resultado não foi o mesmo. Nós estamos nesses 2 meses pós-conferência missionária, tendo o alvo e já há as despesas comprometidas em R$170 mil. Estamos chegando a pouco mais da metade disso. Na média dos 2 meses, R$90 mil. Se o Ministério de Missões não tivesse uma reserva, nós estaríamos passando, desculpe a expressão, um perrengue. Uma situação muito difícil de falar para o missionário: missionário,
Você está na África, ou você está aqui no Mato Grosso do Sul, ou você está ali além da fronteira, mas desculpe, nós não temos os recursos para mandar. Como o Conselho Missionário tem feito um bom trabalho e tem reserva para alguns meses. Então esses 2 meses que nós não alcançamos, chegamos um pouquinho além da metade, foram normalmente foram mantidos. Além do que na pandemia, o Conselho Missionário aumentou o quanto pôde o sustento dos missionários, porque tudo ficou mais caro, tudo ficou mais difícil. Então, como pôde, com as condições que teve, o Ministério de Missões melhorou o sustento. Essa é a postura do Conselho Missionário, do pastor de missões, que tem conhecimento do reino e do rei. Suprir os nossos missionários. E agora, irmãos, nós estamos trazendo para a igreja essa notícia. Se você observar, quando nós olhamos para as cartas na Bíblia, todas elas, cartas endereçadas à igreja, ou como Pedro, aquela que é endereçada não a uma igreja específica, mas àqueles que estão dispersos, mas são do Senhor, são do reino. Deus trata cada público com a sua necessidade. Lá em Corinto, por exemplo, havia muitos dons, todos os dons eram elogiáveis quanto aos dons, mas eram muito carnais e estavam divididos. Então o apóstolo Paulo foi usado por Deus para escrever à igreja de Corinto sobre a necessidade delas. Assim é, irmãos, que em nome de Jesus, como profeta da parte de Deus, líder, que Deus escolheu pelo voto dos irmãos, eu estou aqui hoje para dizer, o Senhor nos chama para uma conversa. Se o Senhor fosse mandar-nos uma carta escrita, Ele diria, meus amados, queridos filhos, eu tenho dado a vocês o pão de cada dia, mas vocês precisam lembrar-se dos missionários que precisam do pão de cada dia deles, dos projetos sócio-missionários que precisam do recurso para a missão deles. Então, é uma conversa íntima que o Senhor está tendo com a Primeira Batista, para nós retomarmos o vigor. Irmãos, a tesouraria me informou, porque eu não entro nesse particular de ver nomes de membros, listas para ver quem dá, quem não dá, quanto dá. Desde o meu primeiro dia aqui nessa igreja, a liderança sabe disso, há 30 anos atrás, eu nunca tive esse hábito. Mas a tesouraria, por conta do seu trabalho, a meu pedido investigou o que estaria acontecendo. E a tesouraria disse assim, pastor, esta queda não se deve aos irmãos não contribuírem. Ela se deve a alguns irmãos contribuírem menos, porque estão também recebendo menos. Mas principalmente, perceba bem o que eu vou te falar, porque alguns empresários consagraram as suas empresas a Deus e davam dízimo da empresa. E alguns deles, devido à dificuldade, nos avisaram, olha, orem por nós, porque o quanto nós pudermos, nós vamos manter o nosso compromisso com o Senhor, enquanto o Senhor nos suprir. Mas está difícil. E até que chegou agora, o momento em que eles disseram, perdão, nosso coração dói, mas nós não podemos mais contribuir. Eram contribuições específicas, não para a manutenção da igreja, mas para missões. E a situação da qual nós estamos falando financeiramente se resume a uma conta, a conta de missões. E o ponto-chave do que está acontecendo é esse. Alguns empresários conscientes de que suas empresas eram de Deus, dizimavam particularmente, e também pela empresa deles. E em dificuldade, tiveram que cancelar. Isso chama a minha e a sua atenção. Por quê? Presta atenção em nome de Jesus. E eu falo com toda a liberdade, porque qualquer um de vocês, eu não sei se dá ou se não dá, quanto dá, não sei. Mas irmãos, eu tenho consciência de que a maior parte de nós gosta de estar na Primeira Batista, mas não se compromete financeiramente com a Primeira Batista. Há várias razões. Uma senhora até me disse uma vez, pastor, eu não dou, eu sou membro aqui, mas não dou, que eu dou lá em tal cidade, porque lá eles precisam mais. Irmãos, quanto maior a estrutura da igreja, maior suas necessidades.
Nós compreendemos que há igrejas menores, mas quando nós estamos aqui, quando nós temos uma estrutura muito maior para atender, os custos são maiores. Esses microfones, vocês viram que durante a conferência missionária, que os microfones estão, troca microfone, tá, fica um negócio até esquisito. Aí nós compramos 4 microfones novos. Sabe quanto custa cada microfone desse? R$6.000. 6 vezes 4? R$24.000. É o orçamento de muitas igrejas. E nós só compramos para ter 4 microfones aqui. E precisamos de outros 6. Mas microfone é a obra de Deus. Se não tivesse microfone, você não estava me ouvindo. Se não houvesse câmera e microfone, nós não estávamos alcançando as pessoas. O Viva a Vida não chegava para quem não pode vir. Você entende, meu irmão? Então, Deus nos deu a oportunidade hoje de tratar essa questão de pai para filho. Ele é o nosso pai. Porque a gente diz, Pai nosso, que estás nos céus. Venha o teu reino. Então, nessa situação, queremos que o reino se manifeste. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que o missionário seja bem sustentado. E fique tranquilo para fazer a sua obra. Então, Senhor, faz a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Como Deus vai fazer isso? Será que Deus vai depositar do céu banco, nem sei, intergaláctico não pode ser, é mais que isso, banco celestial, Pix do banco celestial direto para a conta do missionário? Deus pode fazer, mas Deus está esperando os seus filhos amarem a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo e os seus missionários. Nós teremos, irmãos, que tomar uma medida nesse sentido. Por isso, nós queremos citar algumas coisas sobre essa oração. Eu tirei como fonte o flog da Fabapar, é uma faculdade muito séria. Na opinião de Tertuliano, a oração do Senhor, que é essa oração do Pai Nosso, é na verdade o resumo do Evangelho. Cipriano disse, por que maravilhar-nos, irmãos amados, se é tal a oração que Deus nos ensinou, que resumiu como mestre numa saudável fórmula todo o essencial das nossas preces. Quer dizer, tudo está aí na oração do Pai Nosso. Agostinho afirmou, recorrei todas as orações que há nas Escrituras e não acredito que podereis encontrar algo que já não esteja incluso na oração dominical, se fazemos a oração como convém. E também, quem na oração pronuncia algo que não pode referir-se a esta oração evangélica, se não ora ilicitamente. Há pelo menos que admitir que ora de maneira carnal. Ou seja, há tanta clareza na oração do Pai Nosso, que tirá-la do repertório das nossas orações já é uma ilicitude, é uma carnalidade. Para Lutero, o pão nosso é a melhor oração que apareceu na terra, porque Deus o Pai a formulou por meio de seu Filho, de modo que não precisamos duvidar que ela lhe agrada sem medida. Deus me mostrou na oração do Pai Nosso uma petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o Senhor disse à Primeira Batista que isso se aplique na vida da igreja como a missão nossa de cada dia nos dá hoje. Hoje é o tempo, essa hora, ouça a voz do Espírito Santo. Pode ter certeza absoluta que essa não é uma apelação pastoral para se levantar o recurso. Mas estamos como aquelas igrejas que receberam as cartas, numa situação em que o Senhor se dirige a ela e dá a ela a oportunidade de um realinhamento. A maior parte dos irmãos não contribuem. Hoje há na internet todo tipo de mensagem, tipo, não sou judeu, por que devo dizimar? É uma discussão longa, mas o ponto focal do dízimo, das ofertas, manutenção da obra de Deus, tem a ver com um coração agradecido. Não damos fazendo conta de centavos, mas damos por absoluta gratidão e generosidade por aquilo que Deus já fez em nosso lugar. Então assim, irmãos, nós queremos que você não saia, suporta mais 10 minutos comigo, 15, e eu vou mostrar. Olha a foto dos missionários aqui. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Olha aqui que coisa mais linda, aplauda o Senhor.
Nos alegramos. Esse é o compromisso financeiro da nossa igreja. E estamos falando de vidas. Todos eles oram: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E todos eles são nossa responsabilidade. Quero que você estenda a sua mão agora e, em voz alta, vamos orar pelos nossos missionários. Comece a orar agora. Comece a profetizar a bênção na vida deles. E comece a dizer que você aceita o desafio da missão nossa de cada dia e fazer a sua parte na contribuição, para que eles sejam supridos por Deus através da Primeira Batista. Vamos orar. Louvado o teu nome, Senhor. Levante a sua voz. Eu estou no microfone, não posso. Levante sua voz, levante sua voz. Levante a sua voz, igreja. A vida deles é muito preciosa. Levante a sua voz. Que haja um rumor maravilhoso, vozes que exaltam o Senhor e são gratos pelo Senhor, por vidas tão preciosas, que largaram o conforto da sua casa, que estão fazendo muito mais do que nós podemos fazer. Oh Deus, aqui estão os nossos missionários. São crentes de primeira qualidade, meu Pai. São crentes tipo exportação. São crentes que pagaram o preço, que deixaram o planejamento pessoal, particular das suas vidas. Pensaram na tua obra mais do que pensaram em si mesmos. Pensaram na tua obra mais do que pensaram nos seus filhos, tendo certeza que o Senhor supre a todos. Pai, aqui estão os teus missionários, cada um com uma história, cada um com uma vivência, cada um com um dom predominante, cada um com o desejo sincero de fazer diferença onde estão. Eles estão missionando de verdade, estão fazendo a tua obra. E Senhor, o Senhor nos deu a grande oportunidade de recebê-los, de acolhê-los, de prepará-los, de enviá-los, Senhor, e temos o privilégio de mantê-los também com a graça do Senhor. Venha sobre nós, que todos os membros dessa igreja se mobilizem, ó Deus, em prol desses que deram as suas vidas, meu Pai. Faz isso para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, pode assentar-se. Pode assentar-se. Veja agora o que é OMF, mais uma vez, oferta missionária de fé. Você sabe o que é OMF? A oferta missionária de fé. É uma oferta porque vai além do dízimo. É missionária porque 100% dos valores são destinados para o sustento e apoio dos nossos missionários em 36 campos diferentes. É de fé porque vai exigir de você intencionalidade e foco para manter 12 meses firmes contribuindo para a obra missionária. O nosso sonho como Limeira Batista é que cada membro da nossa igreja participe da OMF. O mais importante não é o valor, mas a sua fidelidade. Mês a mês, ofertando para a expansão do Evangelho, do outro lado da mesa e do outro lado do mundo. Somos 36 famílias missionárias, sendo 14 em Campo Grande, 3 em Mato Grosso do Sul, 8 no Brasil e 11 em outros países. Apoiamos 7 projetos sociais: ID, Impacto Aventuras, Nova Transforma, Nova Criatura, Equipe Esperança, Conexión e Capelania Escolar. Existem 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Cristo e nós vamos mudar essa realidade. Vamos ganhar vidas para Cristo. Mas como nós vamos fazer isso? Primeiro, você vai orar e pedir a Deus: qual o valor que eu devo contribuir mensalmente durante 12 meses? Segundo, entregar a sua OMF mensalmente através de um dos meios de pagamento. Terceiro, você pode fazer através do seu cartão de crédito em 12 parcelas. Assim, você não vai esquecer e será mais efetivo na sua obediência a Deus. Quarto, você pode fazer transferência bancária, Pix, ou se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. É assim que a sua atitude fará toda a diferença no mundo em que vivemos e no mundo espiritual. Vamos avançar e multiplicar discípulos para Cristo Jesus. Eu quero pedir que aqueles que podem ajoelhem-se agora. Nós vamos ter um momento de receber a palavra do Senhor e responder a palavra do Senhor. Quem não puder, fique em pé ou assentado, não há problema. Mas quem puder, se ajoelhe. Esse é um momento muito delicado na vida da nossa igreja. Não porque faltou dinheiro,
mas porque Deus está nos dando a oportunidade de suprir a obra missionária. Quando Paulo escreveu à igreja de Corinto sobre ofertas, disse: meus irmãos, vocês têm todas as condições de mostrar um bom desejo de cooperarem, mas apesar de terem dito isso, não estão fazendo isso. Então eu irei até vocês pessoalmente, mas quero prepará-los. Se organizem para não passarem constrangimento, vergonha, Deus chegar e vocês não terem a oferta para entregar. E quero, igreja de Corinto, que vocês orem para os irmãos da Macedônia. Eles não são ricos como vocês, eles não estão bem como vocês, eles são muito pobres. E nós até evitamos de falar sobre oferta com eles, mas eles nos interpelaram e disseram: não nos deixe de fora. Nós somos muito pobres, mas nós queremos ter a dignidade de ser reconhecidos como parte do corpo. Nós queremos dar a nós próprios e a nossa oferta com toda a igreja. Isso é singelo demais, isso é maravilhoso demais. Por isso vamos orar agora. Além de pregadores que dizem na internet: olha, usa o dízimo como você quiser e Deus vai te abençoar. Eles estão esquecendo que existem missionários que já foram lançados para o campo missionário. E quando nós tomamos essa posição, nós no mínimo teríamos que chamá-los e dizer: olha, Deus agora me tocou de usar o meu dízimo e oferta de outro jeito, então não contem com a nossa oferta. Deixar os missionários que já estão no campo à mercê de pensamentos nossos a respeito de dinheiro, diferenciados de um investimento sério, em quem cuida de missões de modo sério, acompanha, investe, cuida, é uma irresponsabilidade. Pai, estamos aqui de joelhos porque somos tua igreja, teu povo, e nós queremos em nome de Jesus pedir a ajuda do teu Espírito Santo para acolher a tua palavra que aplaudimos há pouco. Ó Deus, que caia dos nossos olhos toda visão equivocada, que caiam dos nossos olhos as escamas do engano, da rejeição, da crítica, da omissão e às vezes da simples distração. Perdoa-nos, ó Pai, porque no nosso orçamento ainda, como pessoas, pode estar faltando a oferta, o dízimo, a beneficência, entendendo, ó Deus, muitas vezes que o que o Senhor nos dá é nosso e só nosso, da nossa família, esquecendo-nos que somos igreja missional, estamos em missão integral e temos que suprir aqueles que precisam. O Senhor nos deu essa comissão, essa ordem, ela é expressa na tua palavra. Ó Espírito Santo, fala aos nossos corações, e que essa seja uma data que corresponda a um marco, um diferencial na vida da tua igreja. Traz esta profecia pelo próprio Espírito Santo e não pela palavra do servo que te serve. Faz isso para a tua glória, para a tua honra. Envolve a todos. Ó Deus, que os pastores de rede, que os coordenadores, supervisores, líderes de pequenos grupos, líderes de missões, membros dos pequenos grupos, e aqueles que não estão em pequenos grupos, mas são membros da igreja, congregados da igreja, aqueles que compartilham da fé conosco dia a dia, mês a mês, ano a ano, que todos nós digamos: sim, eu só posso até esse valor, mas não vou me omitir, porque a viúva tinha alguma coisa que não sustentava nem a ela por mais um dia, mas o Senhor proveu, e durante todo o tempo de seca houve fartura na panela com farinha, e houve abundância de azeite, até que o Senhor mandou chuva sobre a terra. O Senhor é fiel, Pai, o Senhor tem sido fiel. Então ajuda-nos, passando para nós, pelo Espírito Santo, pela obediência à palavra, parte da tua fidelidade, para que compartilhemos do teu caráter. É assim que oramos, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Como que nós vamos fazer isso? Vou pedir para você aguentar só mais um pouquinho. O Senhor está falando com a sua igreja, com o seu povo.
aqui você vai ter um link no aplicativo da igreja. Quantos aqui já tem um aplicativo da igreja? Levante a mão. Isso. Bem no topo, nós vamos ofertar agora. Quem já oferta regularmente, se quiser, pode dar uma oferta única, um reforço. Quem ainda não participa, pode fazê-lo agora. Isso aqui não é o preenchimento de um cartão, já é a própria oferta. Então a produção vai mostrar para nós. Se você clicar aqui, você vai ver. Fora clicar aqui no aplicativo da igreja, vou abrir aqui agora o aplicativo da igreja. Bem no topo do aplicativo, bem no topo, já tem essa condição de você clicar e abrir a sua contribuição. Se você estiver num pequeno grupo, você vai receber isso também. E quando você abrir, olha só, o que vai abrir no aplicativo ou no site da igreja, ou os pastores de rede vão passar o link para você. Volta um pouquinho, você tem que abrir de novo, porque ele não... Isso, a página inicial. Para você acompanhar, olha só, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar, ó, 100 mil reais que estão faltando, que o orçamento é 170, lembra? Então isso aqui não é todo o orçamento, ó, isso aqui é 100 mil do que nós precisamos alcançar para suprir o orçamento. Deu para entender? Quem entendeu, levante a mão. O orçamento da oferta missionária de fé são 170 mil reais. Faltam-nos 100 mil comprometidos. Então, algumas pessoas já ofertaram. Então ali, ó, quanto foi alcançado? Está ali, não é? 6.035. Isso hoje agora, que alguém viu o link e já começou a trabalhar. Glórias a Deus, ó, já está assim. Então nós queremos chegar. Então durante esse mês, já a partir dessa semana, os pastores de rede vão enviar para todos o link. Mas não são só as pessoas que estão em pequeno grupo que devem ser oportunizados para ofertarem, para mudar a situação. Então todos os membros da igreja, congregados da igreja, são convidados a fazerem também. Se você pode, faça isso agora.